não é mesmo? Essa cidade que começa o dia aí torando uns 12, vai pra 28 e volta pra 10. Mais ou menos assim, tá? Enquanto não tá 0 grau, nós aguentamos. Sejam bem-vindos, meus caros. Como vocês podem perceber, o tom já mudou, né? A alegria que já envolve o sujeito. Por quê, né? É isso aí. Antônio Carvalho. Antônio Carvalho já é meu aluno, não é mesmo? Larissa Lima também é aluna. Galera já tá ali, ó, mandando ver. Letícia também já é aluna, né? Vocês já estão lá no GPS, né, meus caros? Né? Ó, Bruna Xavier, aluna também. A Bruna é copywriter. A Bruna tem informações preciosas. Ingrid, supervisionada minha. Bora, tá? Isso aí, vamos entrando. A Ana já acabou o primeiro módulo, entende? O cara arrumar o cabelo aqui. É isso aí, boa noite. Vou entrando, meus caros, terceira live, tá? Eu tenho notícias bombásticas, cara. Cada live, preciso contar mais uma parte da minha vida. Amanda Cardoso já acabou de comprar o GPS. Isso aí. GPS na alta, meus caros. Quem é que hoje em dia vive sem GPS? Você entra no seu carro, você precisa de GPS. Você entra no seu consultório, você precisa do meu GPS. Que copy maravilhoso. Camila, olha aí, ó. Camila conhece muito bem as práticas aí de psicologia, afinal das contas. Afinal das contas, né? Tamo aí. Entrando gente, logo saberão. Eu adoro essa áurea de mistério de lançamentos, né? Eu tô aprendendo, gente. Vai entrando, Buba. A Buba, paciente supervisionada e comadre, viu? Aqui tem tem um escalonamento de funções aqui, tá bom? Vamos entrando, eu vou fazer um café hoje, porque é a terceira live, tá? E eu acho que vocês conseguem lidar com o barulho de uma máquina. Tá fazendo café. Me diz, vocês duas. Tanto faz, né? Me diga uma coisa, o áudio tá uma bosta como tava? Porque eu fiz um teste hoje e não dá ruim. Mas daí os dois áudios das duas lives estavam bem ruins, tá? Já começou a chiar, cara. Eu não entendo isso. Eu não sei o que é, cara. Eu vou tentar aqui. Tá chiando ainda, gente? Tá chiando. Eu vou tirar aqui Tá, isso aqui é o café, tá? Tá ruim? Continua ruim? Eu não entendo por quê. Eu fui ver outras lives minhas e tava bom, eu não sei o que aconteceu. Pronto? Melhorou? Não é a máquina de café, não. É um chiado mesmo. Melhorou? Eu tô achando que é a conexão. Quando tá no... Tá com... Puta merda. Não, eu tô achando que eu tirei da conexão do cabo, tá? Pode ser interferência, eu acho que pode ser interferência mesmo. Eu tô com... É muito chiado, né? Eu tô com bateria o suficiente. Tranquilo agora. Fala, e aí, Fernanda, Otília? Agora tá sussa. Então é o cabo, gente. É o cabo. Deve não ter aterramento aqui nesse apartamento. Com certeza não tem aterramento. Mas vamos lá, gente. Que bom saber que descobrimos, pelo menos na terceira live a gente descobriu. Vamos lá, tá? Seguinte, o que foi que nós falamos, tá? O que foi que nós falamos aqui nessas duas lives? Pra você que tá me acompanhando, pra você que segue comigo, pra você que tá vendo que ontem teve um lançamento, né? O que foi que a gente falou, gente? Vamos lá, quadro Sinceridade com Bom Senso. Eu venho aqui tentar fazer uma extensão daquele trabalho que eu já estou fazendo no feed, na caixinha, nos stories, ou então em cursos que eu faço presencial, que é tentar trazer sinceridade com bom senso mesmo, tem de trazer as coisas que realmente interessam com uma linguagem acessível e sem lenga-lenga, entendeu? Não quero fazer, como eu disse, tá lá na página de venda, eu não quero ficar empilhando conteúdos aqui para vocês. Eu quero conseguir, de fato, ajudar vocês. Tanto que tem gente que já fez aí, inclusive, o curso, o primeiro módulo, e já percebeu que isso realmente faz diferença, tá? Segunda coisa, o quadro de Sinceridade com Bom Senso, então, vem pra gente ter mais tempo. E dessa vez eu estou me dedicando a esse trabalho com os terapeutas, então
para poder ser sincero com vocês e para vocês entenderem como que eu me posiciono como terapeuta, eu acho mais do que válido, e foi o que eu fiz segunda e terça, contar a minha história. Talvez uma história que vocês nunca tenham ouvido, talvez uma história que vocês ficaram admirados, muita gente falou, nossa, não sabia que você sofreu tanto. Então volta lá, meus amigos, depois que acabar essa live, volta lá na primeira live, escuta a primeira e a segunda, que eu contei a minha história. Minha irmã, oi irmã, que eu contei a minha história, tá bom? E aí, na Bela, não conta pra mãe que eu tô fumando. E daí o que acontece? Contei a minha história, e vocês viram lá todos os trâmites e tudo mais. E então, no final da segunda live, eu trouxe aí o GPS, o Guia da Psicologia Simplificada, que é o meu curso, tá? E esse GPS foi exatamente para tentar trazer toda a realidade, trazer toda aquela vivência que eu tenho, toda aquela vivência que eu tive, tá? Em consultório durante esses 10 anos, ou mais, na verdade, né? Porque eu comecei esse negócio de psicologia em 2005. Tentar trazer todas essas experiências desde 2005, quase 20 anos, condensado para fazer um curso para realmente resolver o seu problema. Por isso que se chama Guia da Psicologia Simplificada. Eu quero simplificar a tua vida, meu caro colega. Tá? Essa é o maior desejo, o maior objetivo que eu tenho, é simplificar a sua vida. Porque na minha prática, conversando com vários terapeutas, eu percebo que é muito fácil a gente complicar a vida em consultório. É muito fácil. Tá? Uma coisa que eu acabei não falando, né? A psicologia, por ser uma área muito similar, e eu até chamo assim meio de irmã da filosofia, ela acaba assim indo para o mundo das ideias, indo para a nuvem, né? Como diz a Dilma. Você vai indo para a nuvem e quando você chega lá, o que acontece? Você pode permanecer lá achando que está falando sobre a realidade. Quantas vezes você já não pegou teorias não só de psicologia, mas de filósofos que não têm nenhum contato com a realidade? São ideias que o sujeito formou na sua cabeça, baseado em princípios que foram formados na sua cabeça, que não tem nenhuma relação de fato com a realidade, mas a partir dali ele vai criando complexos, né? O papel aceita tudo, a cabeça então, meus amigos, muito mais, entende? Então nesse sentido a gente vai vendo que a psicologia tem uma capacidade, uma possibilidade destrutiva, por sinal, muito grande. Porque são ideias, as ideias já moldam as pessoas, mas imagine essas ideias sendo articuladas dentro de um atendimento de pessoas que estão sofrendo. Então o paciente chega diante de você, ele está sofrendo, ele está pedindo uma orientação, ele está no momento mais frágil que ele pode ter. Ele cria com você uma realidade de intimidade e proximidade, né? Ou seja, ele está ali do teu lado, pedindo ajuda para você, e você vem com uma ideia que não tem uma relação direta com a realidade, e você acaba colocando nesse paciente. Então você pega o sujeito no momento mais frágil e se utiliza dessa fragilidade para poder fazer com que ele aceite o que ele pensa. É por isso que é um problema hoje em dia, né? Nasceu lá com Freud, claro, eu já expliquei isso nas outras lives. Por isso que é um problema hoje em dia o quê? Essa questão de uma psicologia militante. Porque em consultório chega o sujeito com dificuldade em relacionamento, em vez de ser trabalhada a dificuldade de relacionamento dele, é trabalhado o quê? O machismo, entende? É trabalhado aí esse preconceito contra, entende? Contra novos gêneros e assim por diante. Então a psicologia tem essa possibilidade de complicar. E quando não é complicar no mau sentido, que é complicar com teorias que dificultam a realidade, é complicar com teorias boas, só que assim, completamente tortas, entendeu? Que é o que a gente vai conversar hoje aqui, né? O meu objetivo aqui é a gente conversar sobre aquela frase: quem cura é a personalidade do terapeuta. É isso que eu quero conversar com vocês, porque esse assunto para mim é muito importante. Se a gente vai simplificar a psicologia, eu preciso trazer isso. Tem uma aula no curso que eu falo sobre isso, tá? É a 5ª aula do primeiro módulo, que eu acho que é uma das melhores aulas do curso. O curso já vale só por essa aula, tá? Em que acaba-se o quê? Por causa de ideias muito boas, por causa de uma nova postura, por causa de um novo desejo, acaba-se também enfiando os pés pelas mãos, botando o carro na frente dos bois. Entende? Por quê? Porque a psicologia sempre vai ter essa tentação que ronda ela. Tá? A impressão que me dá é que quando o Freud cria a psicologia, repetindo o que eu já disse aqui, ele cria o joio e o trigo.
Qual que é o trigo? Legal, temos uma nova profissão, temos uma nova forma de ajudar as pessoas, de conversar com elas dentro de um consultório, entende? E poder curá-las, né? Poder ajudá-las. Isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, tá? Ó, a Michelle de conta aluna também, que eu sei que tá lá dentro. Só que ao mesmo tempo o que acontece? Vem esse joio. Qual que é o joio? Essa tentação que ronda todo terapeuta. A tentação de tomar conta do processo e curar o seu paciente apesar dele. Cria-se então esse ar de superioridade. Eu entendo você. Eu ordeno você. Eu te organizo. Ou seja, eu tenho uma superioridade com você. Tá? Uma das coisas que mais me chama a atenção então nessa dinâmica é o que eu chamo de relação vertical. O que é relação vertical? Como vocês já imaginam, é essa relação, né? Em que aqui está o terapeuta e aqui está o paciente. Meu sonho. Tem gente que quer. Essa é a questão, ó. Camila, tá com o psicólogo errado. Tem gente que quer isso. Alguém que venha, me organiza, entendeu? Me organiza porque eu não sei me organizar sozinho. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, entendeu? Alguém também para culpar. Mas o que acontece? Na psicologia vem esse desejo. Porque, volto a dizer, é uma pessoa que está sofrendo diante de uma pessoa que tem os instrumentos, tem o estudo e está no momento propício, quase que errei, propício para então poder agir diante dessa pessoa e tomar este lugar. Porque a pessoa está frágil mesmo. A pessoa, como diz a Camila, a pessoa está ali, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá um rumo. E o psicólogo está ali, eu sei todos os rumos, eu sei como posso te ajudar. Então veja que é sempre uma tensão. Em toda a terapia tem essa tensão. Não pense você que é só psicanalista, não pense você que é esse tipo de coisa. Toda terapia traz em si uma tensão de que o paciente está precisando de ajuda e qual é o limite que o terapeuta vai ajudá-lo. Isso é uma das questões, né? Quando a gente pega lá os mais antigos, tem essa questão da imparcialidade, que eu acho uma puta de uma farsa. Tá? Não existe imparcialidade em relações humanas. Tá? Pode acabar com isso daí. Não tem como ter imparcialidade em relações humanas, principalmente imparcialidade numa relação tão íntima como um consultório de psicologia. Entende? Na terapia ali não tem como ter imparcialidade. Porque uma coisa que eu sempre digo é: se você é homem ou mulher, ou qualquer outro gênero que você queira, você já está influenciando. Por mais quieto que você seja. Se a arquitetura do seu consultório ela é mais rústica, mais desorganizada, como é o meu, é tudo uma questão de design, né? Ou se ela é mais clean, ou se ela é mais moderna, enfim. Dependendo da forma como está o seu ambiente de trabalho, tem um clima. Né? Beleza, Jota, mas é que é pela internet. Então, dependendo do seu fundo, já altera o paciente. Entende? Já altera a percepção do paciente. Porque você não é uma máquina, entendeu? Você não é um programador, em que você programa alguma coisa, né? Programa um site, qualquer coisa, e esse site trabalha sozinho, impessoalmente. Não, você é um terapeuta. Tanto que o pessoal tá falando aí do GP Chat, essas coisas assim, coisa e tal. Cara, eu acredito que quanto mais a tecnologia ir para esse lado, mais as pessoas vão ficar carentes de contato humano. Mas vai tomar conta. Beleza, vai tomar conta. Então o que as pessoas vão querer? O que eu acho. Já tem até um movimento, né? A Bárbara, que é consultora de tendência, não sei se está aqui a Bárbara, mas vai ter um movimento o quê? Do analógico vai voltar. Por quê? Porque, meu caro, quanto mais tecnologia você for dando e quanto mais essa tecnologia dissimular o ser humano, mais as pessoas vão querer o quê? Cara, eu não quero conversar com você aqui por chat porque eu não sei se você está conversando, é uma máquina. Vamos marcar um encontro? Vai começar a ser isso? Eu acho que vai acontecer isso. Veio para uma live de psicologia, saiu aí com hipóteses interpretativas sobre tecnologia. Mas o que acontece é isso. Né? O paciente é um ser humano, é uma pessoa e ele quer encontrar uma outra pessoa. Por isso que essa pessoalidade que eu falei na live passada, né? Essa pessoalidade que é a essência, a sua essência, da onde vai construir a sua personalidade, tá? Por isso que essa pessoalidade ela existe dentro do consultório. E o paciente normalmente procura você exatamente por causa dessa pessoalidade, né?
Como é que você sabe que o psicólogo é o melhor que existe? Cara, você não tem como saber. A não ser que você faça uma puta de uma tabela de Excel, veja, cruze aí diplomas, coisa e tal, mas ao mesmo tempo, assim, tá, diploma não quer dizer que ele seja um bom teórico, é um bom prático. Pode ser um bom teórico, mas ele pode não ser um bom prático. Então, como é que você sabe? Como é que um paciente escolhe o seu terapeuta? Essa é uma questão. Ah, é pelo valor, beleza, entende? Beleza, é pelo valor, claro que é pelo valor. Mas dentro daquele valor, ele vai encontrar o quê? Várias possibilidades. Por que ele escolheu você? Entende? Por quê? Porque tem uma identificação, tem uma empatia, tem uma empatia natural de ser humano. Por que você vai com a cara de algumas pessoas e outras pessoas você fica mais desconfiado? Alguma coisa na expressão que a pessoa fez, seja aqui na internet, ou seja aí num como é que o pessoal está chamando aí? Num marketplace, seja em qualquer lugar. Alguma coisa motiva o paciente a querer ter a consulta com você. Tá? Ou seja o quê? Aquela coisa de tipo, como é que eu posso dizer? Foi indicação de terceiros. Beleza. A empatia que o paciente, né, ele tem pelo amigo, ele transmite para você. Se você ajudou meu amigo, você pode me ajudar. É isso. E tudo isso é o quê? Percepções pessoais. Entende? Seres humanos se relacionando. Entende? É esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, é que a gente tem que levar muito a sério, né, essa relação que não existe imparcialidade. Não existe. E se não existe imparcialidade, então a gente está com um pepino nas mãos. Qual que é o pepino que a gente está nas mãos? Que se não existe imparcialidade, então vai ter que ter parcialidade. Vai ter que ter atitude, vai ter que ter postura, vai ter que ter posicionamento. E eu acho mesmo que quanto mais os terapeutas tentam se posicionar sem essa postura, sem se colocarem como pessoas de fato, sem assumirem o lugar, pior essa terapia. Porque fica uma coisa, eu acredito nisso, fica uma coisa muito estranha. Fica uma teatralidade, tá, de uma relação que poderia existir de fato. Sabe? É a mesma coisa, vamos dar exemplo, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Você tá lá, brigou com o irmão, né? Clássico, quem tem irmão sabe. Brigou com o irmão, aí tem que pedir desculpa, né? Daí você vai lá e abraça o irmão, assim, ó. Você abraça sem querer abraçar. Né? Fica aquele negócio assim, ó. Não, beleza, tudo bem, desculpa. Não, então tá, beleza. Né? Já deve ter acontecido também, né? Principalmente, acredito que as mulheres, né? Tá lá, assim, né? Num barzinho, coisa e tal, daí chega o cara cheio do chamego, você tipo... Né, você não quer dar uma dura no cara, xingar o sujeito, dar tapa na cara do sujeito, coisa e tal, mas, né, então aí você fica tentando desvencilhar aquele tipo de coisa, assim, né? E aí o que acontece? Nesse sentido, você percebe alguém querendo um contato humano, né, seja ele, claro, real, ou seja ele forçado, né? E outra pessoa tentando ter o contato, mas sem entregar a realidade. Sem ter o contato. Fica muito falso. É essa sensação que me dá quando o pessoal fala sobre essa imparcialidade do terapeuta. É você criar uma relação falsa. Um simulacro. É essa a palavra que eu queria lembrar. Um simulacro de uma relação humana. E veja, muitas vezes essas teorias que pregam isso, o paciente, ele acaba não sabendo até onde ele pode ir. Eu posso perguntar? Eu não posso perguntar? Como é que funciona? Eu posso mandar mensagem? Eu não posso mandar mensagem? Fica um negócio meio assim, meio aéreo, entende? E parece que quando a gente vai pensar em psicologia mais clássica, principalmente a psicanálise, parece que o desejo é esse, entendeu? O desejo é criar uma relação constrangedora. Eu, como bom sanguíneo, entende? Que vim de família italiana, né? Me dá agonia disso. Vamos criar relações constrangedoras. Vamos criar uma relação em que o terapeuta fica meio distante, ele é compreensível, mas eu não sei o que ele está pensando, fica com uma situação muito estranha, entende? Enquanto o paciente ele fica meio que, tá, mas é isso, é assim, até onde eu posso ir? Então é por isso que esse simulacro de uma relação humana, para mim, é mais prejudicial do que realmente efetivo. Mas, Jota, essas terapias que têm essa postura ajudam o paciente. Meus caros, né? Se você escrever a sua história no GPchat, entende? Já vai te ajudar. Por quê? Porque você está escrevendo a sua história. Se você gravar um áudio para si mesmo, contando a sua própria história, você já vai ter alguma melhora. Por quê? Porque só o ato de você relembrar a sua história e contar para o outro já te organiza.
Então é complicado em psicologia também por causa disso, porque a gente não consegue avaliar uma terapia, um certo tipo de teoria, um certo tipo de técnica, né, em consultório, uma corrente em consultório, baseado nos benefícios baseado nos benefícios dos pacientes. Porque tem gente que, assim, nunca conseguiu conversar com ninguém sobre seus problemas. Chega num consultório, chega num consultório e o que acontece é o quê? No que chegou no consultório, contou toda a sua vida, aquilo é terapêutico em si. Né? E muitas vezes, obviamente, nas primeiras sessões, é muito comum, nós como terapeutas, por mais que não sejamos do clássico caso de ficar quieto, tem gente que fala sem parar. Tem paciente que começa a sessão, fala sem parar. É claro que a gente fica quieto. Então, quando a gente pega essas terapias que tem um distanciamento do paciente, que trabalha muito com essa coisa sugestiva, que trabalha muito com essa coisa de uma análise sem interferências, imparcialidade, vai fazer bem de alguma maneira ou não. Mas vai fazer o melhor para o paciente? Vai fazer o bem em que nível? Será que não dava para fazer este bem de ser um ouvido que escuta o seu paciente e ao mesmo tempo ser alguém que tem a capacidade de ser um facilitador? A gente vai falar hoje sobre essa questão do facilitador. Ser um facilitador na vida desse paciente. Então a gente tem que pensar nisso, assim. É uma questão que nós, como terapeutas, a gente tem que imaginar isso, assim, como é para o paciente. Não sei se vocês já fizeram terapia, eu estou na minha segunda, né? Fiz um tempo atrás com um logoterapeuta, hoje estou com uma psicóloga aqui também, né? Enfim, obviamente comunga de muitas ideias que eu tenho. E aí acaba acontecendo o quê? Você já fez terapia? Vocês terapeutas já fizeram terapia? Nessa terapia, como é que eu posso dizer assim? Como é que eu posso falar isso de um jeito... E não é essa terapia assim meio... Vou fingir que estou fazendo terapia porque eu quero conversar com esse cara porque eu acho esse cara legal, sabe? Essa coisa meio terapia, aula... Não, terapia, assim, sabe? Quando você entra em terapia. Porque tem muita gente que fica ali na antessala da terapia, né? Não dá aquela melhorada. Mas vocês já fizeram terapia de fato? Pô, é humilhante, gente. É humilhante. Entende? É humilhante. Eu falo no meu curso, né? Tem uma aula que eu falo sobre isso. O paciente entra em consultório humilhado. Tá? Bota isso na tua cabeça. O paciente entra em consultório humilhado. Por quê? Porque ele tem que chegar pra você e ele não tem que dizer que tá com dor no joelho, que tá com dor no braço. Não sei, eu tô esquecido. Não, ele tem que chegar pra você e falar: olha, eu não sei viver. Eu não sei agir no mundo. As coisas que eu faço não dá certo. E veja, pro cara fazer uma terapia mesmo, assim, né? Ele tem que estar consciente de si, ou seja, é um sujeito, entende? É isso aí, né, senhor? Aquelas sessões que um que finge que ajuda, outro finge que melhora. Mas a questão, assim, na terapia real, é um sujeito ali diante de você, tendo que assumir, assim, do tipo, cara, entende? Brigo todo dia com a minha esposa. Mas eu não quero brigar. Cara, você entende que é isso? A gente aqui também, no nosso meio agora, fica todo mundo aí, assim, meio de tipo, somos um bosta, somos um merda, também é tudo da boca pra fora, entende? Fala essas coisas aqui, fala, meu Deus, eu preciso melhorar, ai meu Deus, como eu sou burro, coisa e tal. Todo mundo adora hoje em dia fazer um discurso assim de meia-culpa, né, vamos dizer assim. É igual as caixinhas que eu recebo assim, eu sou muito soberba, e não sei como diminuir isso. Na caixinha a pessoa já tá sendo soberba em dizer que é muito soberba, porque quem tem muito soberba não diria do jeito como essa pessoa tá dizendo, tá? Mas enfim... mas quando você chega ali diante e reconhece, eu brigo todo dia com a minha mulher, entende? Sabe? Pô, meu filho não pode falar que eu fico irritado quando meu filho começa a falar, entende? E aí nesse sentido você começa a perceber, é humilhante, é muito humilhante, é um exercício muito humilhante. E a galera fala assim, todo mundo deveria fazer terapia. Eu falo, cara, não é todo mundo que está disposto a se humilhar, entende? Não é todo mundo que tá disposto a ficar ali, assim, ficar ali, assim, tipo, abrindo os podres e contando de verdade, né? Ó, a Camila falou, é verdade, quem fica na antessala da terapia ainda não foi humilhado o suficiente. Mas a questão não é ainda não foi humilhado o suficiente, ainda não se humilhou o suficiente. Entende? Ainda não se humilhou o suficiente. Ainda não reconheceu, de fato.
Porque ficar na antessala da terapia, gostei disso daí. Ô, galera aí ô, galera da produção, anota essa ideia, tá? Ficar na antessala da terapia ali, naquele, aquele ali, sabe? Prudência e sofisticação. O que acontece é o quê? Quando você fica nesse ponto, enfim, faltou exatamente você abrir. E eu acho interessante que às vezes você atende um paciente, ele começa ali 1 mês, 2 meses, chega no 3º mês, o cara fala, pá, você percebe a coisa se abrindo, entende? Você percebe a coisa se mostrando diferenciada. Você percebe que a coisa chegou, sabe? Então, neste momento é que o cara entrou em terapia. Tem isso, né? Quem é terapeuta sabe, né? O pessoal fala, agora o paciente entrou em terapia. Entende? É muito engraçado, às vezes, estar é muito engraçado estar no lugar do terapeuta, né? Eu falo que também todo mundo precisava ter 3 meses de terapeuta, né? Porque daí você descobre, você aprende muita coisa. Você aprende coisa pra caralho. Mas muita coisa, entende? O que é interessante é que às vezes você tá ali com o paciente, acompanhando o paciente, e você percebe assim, cara, ainda não. Hoje também não. Hoje de novo não. Mais uma vez não, né? E você vai percebendo assim que, tá, mas que hora que a terapia vai começar, né? Às vezes que o cara acontece e fala, hey, there we go. Agora sim, hashtag agora vai. E às vezes o paciente se entrega numa sessão, na outra sessão ele recolhe de novo. Entende? Se entrega numa sessão, outra sessão recolhe de novo. Mas por que é difícil isso? Porque você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Entende? Muita gente critica a psicanálise, e muitos terapeutas, não só a psicanálise, que eu gosto de bater no Freud, né? Mas acontece o quê? Que é um simulacro de uma confissão católica, tá? Só que sem Deus. Você bota ali uma pessoa confessando para outra, como numa confissão católica. Pô, eu tenho que confessar que moto é um negócio impressionante por aqui. Mas na terapia uma pessoa contando e confessando para a outra, tá? Os seus pecados, vamos dizer, os seus erros, né? E na confissão real católica teria essa absorção. Então o padre realmente ele está ali como símbolo de Cristo, tá? Porém, na terapia moderna, como disse a Vere, é uma confissão sem absolvição. E a verdade, qual é a verdade? Qual é a verdade? Tem muita gente que fala assim, você tem que seguir a verdade do paciente. Meus ovos. Meus ovos, verdade do paciente. Por quê? Porque ninguém segue a verdade do paciente. Ninguém segue esse negócio. Esse é o conceito mais manjado e mais clichê e mais furado que existe em psicologia. A verdade do paciente. Porra, porque o paciente, qual que é a verdade? Entende? Qual que é a verdade do paciente? A verdade do paciente é que ele está dizendo assim, eu não sei mais no que acreditar, não está dando certo a minha verdade. Senão não estava ali, né? Olha lá, J, Vossa Excelência, aceita o Unimed em vossa consulta? É tanto vossa que eu até me perdi aqui. Não, meu amigo, hoje em dia faz tempinho que eu saí do plano de saúde, tá? Mas deve ter alguém aqui, alguém que manda mensagem ali pro Tuiperus, tá? Que ele deve estar precisando, se alguém ainda tem plano de saúde, né? E aí o que acontece? Quando a gente olha, tá? Quando a gente olha essa questão da verdade do paciente, então, na maior parte das vezes, esse é só um argumento para do tipo, fale o que você quiser, aqui é um ambiente tranquilo, que logo eu vou aqui, ó, só jogar essa corda em volta de você e daqui a pouco eu puxo, né? Às vezes é uma corda que vai te amarrar e, infelizmente, às vezes é uma corda no teu pescoço que vai, ó, acabar com a tua vida. Porque não existe a verdade do paciente. Ele realmente está ali para discutir a verdade dele. Ele quer que você seja, né, esse interlocutor que converse com ele e que consiga, junto com você, chegar a algumas conclusões, né? Mas tá, Jota, se não existe a verdade do paciente, então o que interessa é a verdade do terapeuta? Não, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas o que acontece? É uma relação em que vai ter uma permeabilidade, vai ter um trabalho ali. Mas essas teorias, então, que acreditam que vamos seguir a verdade do paciente, não faz sentido, entende? Então, voltando para aquilo que eu disse, o paciente, naquele momento, ele está humilhado.
Por isso ele está frágil. E por isso que você está numa situação privilegiada, tá? Você está numa situação muito privilegiada, meu caro terapeuta. Existem pacientes que são resistentes, existem pacientes que ficam desconfiando, existem, mas tudo isso é o quê? É uma forma, às vezes, de defesa ou de dificuldade de conseguir se abrir. E ainda assim, quem está na situação privilegiada, ainda assim é você. Por que que é você que está nessa situação privilegiada? Porque a relação é muito clara, ele te procurou. E os problemas são dele. É por isso que é uma relação privilegiada para você. Os teus problemas não estão em questão. As tuas questões não estão em questão. Enquanto o paciente traz o seu melhor, ele está pedindo o seu... Enquanto o paciente traz o seu pior, ele está pedindo o seu melhor. É isso que se exige ali no consultório. Que o paciente traga o seu pior. Que o paciente consiga falar. Que o paciente consiga reconhecer. E que nós, como terapeutas, vamos trazer o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor é dizer, né, confessar um pouco do nosso pior. Às vezes o nosso melhor é esse tipo de coisa, tá? Produção, anota essa frase também, que eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Enquanto o paciente traz o seu pior, nós temos que trazer o nosso melhor, né? E nesse momento então, é que se a psicanálise trouxe esse problema, hoje nós estamos lidando com um pepino. E esse pepino eu vejo que pode ser resumido nessa frase: quem cura é a personalidade do terapeuta, tá? Eu sei que mais ou menos quem de certa forma falou algo parecido com isso entende? O Viktor Frankl, ele trouxe algumas ideias dessa coisa da personalidade do terapeuta, mas tem um outro psicólogo que eu não vou lembrar o nome, tá bom? O outro psicólogo, ele acabou trazendo e formando essa frase mesmo, tá? E nesse sentido, até fixei a frase aqui, ó. Enquanto o paciente traz o seu pior, temos que trazer o nosso melhor. Fica como o nome dessa live. Eu não sei qual foi o psicólogo, não lembro direito. Eu ouvi, acho que o Saulo falando sobre isso no podcast da Brasil Paralelo. É um psicólogo que fez essa frase, né? Pegando essas ideias do Frankl, não que o Frankl tenha defendido isso. Mas vamos lá. Quem cura é a personalidade do terapeuta. Ok, nós sabemos que tem por trás dessa frase tem toda uma intenção de trabalhar a importância da personalidade, bababá. Mas como nós estamos na internet, meus caros, na internet, como diz meu filho, as coisas são mais rápidas que o Sonic, né? Ser mais rápido que o Sonic para o Joaquim é algo extremamente veloz, é absurdamente veloz. E aí o que acontece então? A notícia vai, notícia vem. Temos aí uma grande leva de terapeutas sendo formados. Temos uma grande leva de estudantes que estão nas suas faculdades também se formando com as coisas que a gente fala aqui, com os nossos trabalhos. Existem vários outros psicólogos que são da velha guarda, que tem aí tem 3 vezes mais anos de experiência do que eu tenho e vocês possam ter. E, de certa maneira, o que acontece? Escuta essa frase e essa frase fica rodando. Quem cura é a personalidade do terapeuta. Tá? O que acontece com essa frase? A primeira coisa, essa frase, para a gente poder trabalhar com essa frase, o que é interessante? Eu sempre penso assim, como que eu sei que uma sentença é verdadeira? Vamos pensar no inverso? Entende? Como que eu sei que o que a pessoa está falando é verdade? E se eu pensar no inverso, a conta fecha? Tá? Um exemplo. Na minha faculdade, tinha uma professora de psicanálise em que ela falava assim, o sentido da vida é não ter sentido. E todo mundo ficava, uau, né? E assim por diante. E aí eu pensei assim, mas cara, essa frase é estranha. Claro que é estranha, né? Eu já estudava Frankl, eu falei, né? Claro que não é isso, né? Vamos pensar, então, vamos mudar essa frase. A beleza de uma pessoa é ser feia. A bondade de uma pessoa é ser ruim. Se o sentido da vida é não ter sentido, então a bondade é não ter bondade. Você começa a perceber que assim, essa frase ela cai por terra já num primeiro movimento. Um primeiro movimento de qualquer teste ali teórico já cai. Então vamos pegar essa frase. Quem cura é a personalidade do terapeuta. Vamos fazer o inverso? Se quem cura é a personalidade do terapeuta, quando o paciente não é curado, que a gente já vai falar também dessa questão da cura em consultório. Quando o paciente não é curado, responsabilidade do terapeuta? Quando o meu paciente não é curado, a culpa é minha? Por quê? Se quem cura é a minha personalidade,
Quem não cura também é minha personalidade. Então eu tenho algum defeito. Vocês começam a entender que essa frase... Caralho. Acabar a isqueira, esqueci. Vocês começam... Vocês começam a perceber que essa frase ela começa a trazer já um problema. Não, pera lá, é legal, Jota. É legal ser o responsável pela cura do meu paciente. Legal pra cacete. É legal ser esse cara que a minha personalidade curou. Mas você quer ser o cara que a sua personalidade não curou? Você quer ser o cara em que o paciente não melhorou, a culpa é minha? Assumir integralmente isso, você quer? Então a gente já começa a perceber. Então, pera lá, então tem alguma coisa nessa frase, tá? O que acontece com essa frase é que eu acho que ela resgata essa ideia lá atrás, psicanalítica, essa ideia de uma superioridade do terapeuta. Essa ideia de que o terapeuta, ele é superior. O terapeuta é quem conduz a terapia. O terapeuta é quem faz a cura. Entende? E tem uma coisa que me resgata também, é esse certo tipo de esoterismo. Tá? Tô cansado, eu começo a trocar as sílabas. Esse certo tipo de esoterismo. Esse certo tipo de esoterismo. Entende? Essa coisa meio mística que a terapia tem. Eu tava conversando com uns com supervisionados meus. Meu bem, tem 4 isqueiros aí, não tem nenhum aqui. Acabou daqui. Pela primeira vez eu acabei um isqueiro. Nunca passei por isso. Tava conversando com supervisionados meus recentemente, né? E eles falaram assim que é engraçado a gente começar a pensar na terapia de uma forma mais leve, enfim, do jeito que eu tô aqui tratando com vocês. Porque eles falam assim, na faculdade tinha professor meu que dizia que se ele ia numa festa e algum professor chegava, o professor meu ia numa festa e algum paciente dele chegava numa festa, ele dava um jeito de ir embora discretamente, tá? Você fala, cara, você tava no mercado e via lá ao longe no estacionamento o paciente saindo com a família dele, o que esse psicólogo sabia? Fazia, ele já pegava, já se escondia, ele não pode me ver, entende? Aí você pensa assim, nossa, que respeito, né, pelo paciente. O que eu penso é assim, puta que eu pariu, tu acha que você é tão importante assim na vida do paciente, em que ele não pode te ver, velho? Entende? Qual outra profissão traz esse tipo de realidade? Qual outra profissão eu não posso ver o meu cliente no mesmo ambiente que antes que ele me veja eu vou embora, entende? Eu vazo da festa. Você entende que isso é muito doido? É você, terapeuta, achar que o seu papel na vida daquele paciente, cara, é muito grande. E veja o que eu tô falando aqui. Não é raro, gente. Não é raro. Não é um milagre você escutar isso ainda hoje. Então essa ideia de superioridade tem nessa frase, infelizmente. Ela é resgatada por essa frase. De que quem cura é a personalidade do terapeuta. Resgata, entende? Porque eu sou o canal da cura. Eu sou o caminho da cura. Entende? O Nestor falou, parece garota de programa. Tem gente que fala isso, né? Terapia tem uma similaridade ali com, né, com putaria. Freud ia dar mais, daí Freud ia adorar. Mas o que acontece é isso. Quando a gente pega essa frase, então, o peso cai sobre o quê? Sobre a minha personalidade. Agora me diga, meus caros, qual é o conceito de personalidade? Qual é o conceito de personalidade? Tic-tac, 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 tic. A gente não sabe nem o conceito de personalidade. A gente acha que entendeu o que quer dizer a personalidade, que de certa maneira é o meu ser, que junta, que não sei das quantas. Entende? E a gente não sabe o que o autor dessa frase quis dizer com quem cura é a personalidade do terapeuta. Essa personalidade do terapeuta. Então também já fica assim. Tá, então a minha personalidade cura, mas o que é a minha personalidade? Mas o que acontece na cabeça hoje, que eu sei vocês terapeutas, tá? O que acontece hoje? Eu sempre divido em 2 blocos. Os inseguros, os presunçosos, tá? Que são os de cima, e os inseguros, que são os de baixo, tá? O que acontece? Essa frase entra, entende? E daí o que acontece? Até me explicou aqui, o mesmo psicólogo que foge do paciente na festa diz que não existe o tal lugar do saber no qual o psicólogo não entende mais do que o paciente. Meio paradoxo, não, isso é contradição.
Paradoxo é quando são duas coisas que parecem que se contradizem, mas não são. Chesterton fala sobre isso. Isso aqui é contradição. Isso aqui é erro. Isso aqui é confusão. Tá? E é verdade, Guilherme. Você tá certo. Tá? Mas o que acontece é, quando a gente pensa, então, nessa coisa da personalidade, como eu estava dizendo, e você, terapeuta, agora é a hora da avaliação, eu quero que vocês me escrevam aqui, se vocês estão próximo do inseguro ou do presunçoso. Presta atenção. Quando o estudante, o terapeuta presunçoso escuta essa frase, o que ele pensa? É isso mesmo, eu vou curar meus pacientes. Porque minha personalidade, porque a galera é tudo de geleia, a galera é tudo um monte de frango, frágeis, vitimistas, entende? Em consultório eu vou consertar essas almas, eles vão ter a honra de serem meus pacientes, eu vou ajudar várias pessoas, e aí já vem todas as ideias de eu vou ter muito seguidor, vou encher o rabo de grana, vou cobrar R$3.000 por sessão e bora lá, entendeu? Isso entra, tá? Na cabeça. Quando o presunçoso lê essa frase, é isso que ele lê. Tá? Claro, gente, se o cara é presunçoso, quem eu tô falando aqui é imaturo, evidentemente, não precisamos nem conversar, né, sobre isso. Ele já pensa isso, então eu sou o caminho. Enfim, chega desse negócio de psicanálise de ficar quieto, entende? Chega desse negócio de psicanálise de ser sugestivo. Agora eu tomo a rédea da terapia e da vida do paciente e bora lá, entende? Este psicólogo, este meu colega, ele vai entrar num erro gigantesco, em que ele vai realmente querer assumir a vida do paciente nas mãos. Entende? E não raro, esse é o cara que muito em breve vai começar, como ele é inseguro, como ele é imaturo e presunçoso, ele vai começar, já na primeira sessão, dar dicas, falar, começar a dar conceito, começar a fazer um certo tipo de coerção, vai começar, por quê? Porque quem cura é a personalidade do terapeuta. Então, se é minha responsabilidade daqui pro back que eu faça acontecer. É isso que vai começar a acontecer com esse tipo de psicólogo. E ele vai começar a se admirar que os pacientes não melhoram. Né? Alguns não melhoram. Alguns sim. Pô, vão levar umas porradas ali, vão se espertar, melhorou. Mas muitos não vão melhorar. Porque os caras não melhoram, os caras não entendem. Aí o que acontece? Pro terapeuta presunçoso, quem cura é a personalidade do terapeuta. Quem cura é a personalidade dele. E quando o paciente não cura é porque o paciente não entendeu. Não entendeu. Eu entendo isso, sabe por quê? Porque quando eu estava lá no plano de saúde e comecei a atender pela primeira vez, né? Tem um post meu aqui, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Eu fui atender o paciente, né? Aquela história lá, vou contar resumidamente. O cara chegou no consultório e falou: tô com insônia. Eu achei que eu ia sambar ali. Achei que eu ia passar ali, ia ser uma escola de samba. Ia ser uma terapia show, entendeu? E eu perguntei: mas o que aconteceu recentemente? E esse meu paciente, um dos primeiros pacientes que eu atendi, falou assim: não aconteceu nada. E a partir de então eu não sabia mais o que fazer na terapia. Né? E o que aconteceu? Quando eu saí dessa terapia, um dos pensamentos foi de farsa, que é o que eu vou dizer daqui a pouquinho para os inseguros. Mas o outro pensamento da minha presunção foi: esse paciente não está preparado para ter terapia comigo. Imagine eu dizer um negócio desse. Imagine eu acreditar num negócio desse. Ou seja, eu sou para raros. É isso que acontece. Então, quando o presunçoso escuta essa frase, o que ele vai fazer? Ele vai olhar e vai falar: pode mandar. E ele vai estar errado. Ele pode cair nesses erros. E achar que ele pode mandar mesmo e tentar mandar em consultório. E daí, enfim, ele vai criar uma relação verticalizada, em que ele manda e o paciente obedece. Lembra da minha primeira live? Lembra da minha primeira live? Escuta de novo. É aquilo lá que aconteceu comigo. Uma relação verticalizada, em que aquela professora tinha uma coordenação e tinha um papel em que ela mandava e todo mundo tinha que obedecer. E eu, né, pobre pé de prédio, obedeci. Funcionou pra caralho. Ouçam lá a primeira live, relembre. Mas aí, enfim, e se o inseguro ouve essa frase? Quem cura é a personalidade do terapeuta. Tá? O que ele vai falar? Ele vai falar: meu Deus do céu. Né? Normalmente ele é sanguíneo e fleumático. Ele vai olhar assim: meu Deus do céu, cara, se quem cura é a personalidade do terapeuta, eu não sou ninguém, cara. Eu mal e mal consigo rezar uma Ave Maria todo dia, eu esqueço de pagar boleto, entende? Eu não entendo nada, eu não sou tão inteligente quanto eles. Esse genérico abstrato, assim, eles. E como é que eu vou curar alguém se a minha personalidade é assim? Meu Deus do céu,
Ele já entra no consultório, ele é meio ansioso, entendeu? Por quê? Porque ele sentiu o peso de que a personalidade dele tem que curar o paciente. Tem inseguros aí? Tem presunçosos? Normalmente quem fala normalmente quem diz que é um dos dois são os inseguros, né? Você já sentiu isso? Todo psicólogo já sentiu isso. Entende? Foi exatamente o que eu senti também naquela primeira sessão ali. Quando acabou a sessão, eu pensei, meu Deus, eu sou uma farsa, eu não sei nada de psicologia. E na sequência eu fiz a ponte da insegurança para a presunção. Não, na verdade a culpa é dos pacientes. Então, nesse sentido, meus caros, veja, né, essa frase ela acaba inspirando em nós, tá? Acaba trazendo para nós essa ideia de um certo tipo de poder de cura. E aí vem o problema da palavra cura, tá? Esse poder de cura, esse poder de melhora no paciente. É quase como se eu melhoro meu paciente apesar dele. Ou seja, você faz milagre, né? Então, nesse sentido, é que a gente começa a perceber. É um perigo. Estou dizendo aqui, tá? Estou dizendo aqui que todo mundo que falou, ou colegas meus aqui no Instagram, coisa e tal, pessoas que eu conheço, que são meus amigos, quando falam essa frase, estão falando isso e eles estão completamente errados? Não. Eu só estou tentando aqui organizar um pensamento e mostrar para você assim, cara, se você não parar e refletir sobre essa frase, corre-se o risco de você mal interpretá-la, entendeu? E é muito fácil você acabar caindo nessa esteira, tá? Então, se não existe essa frase, quem cura é a personalidade do terapeuta, como é que a gente pode ver? Eu, Jota, tenho um princípio básico, falei na live passada, que é humildade. Como eu falei, nós estamos num papel de honra, num lugar de honra na alma daquele sujeito. Né? Isso é para ser pesado, é uma nobreza. Não, é só você entender. O cara está se abrindo com você. Então, se o cara está se abrindo com você, e se todo paciente chega no consultório e ele está humilhado, é claro que nós, para acompanhar essa dor, nós também temos que ser humildes. Nós temos que, entre aspas, nos humilhar. Nós temos que nos colocar naquele papel. Tô contigo. Ah, Jota, mas a dor do cara é uma dor meio besta, coisa e tal. Tô contigo. Estou te acolhendo. Entende? Vai ter um momento para eu tentar te trazer novas luzes para fazer você sair desse buraco, mas no primeiro momento eu quero compreender o que é a dor para você dentro desse buraco que você está, dentro dessa dificuldade que você está passando. Então a primeira coisa é humildade. Entende? Humildade. Escutar com humildade. E perceber que aquilo que eu também falei, é perceber que quando o paciente fala para você, entende? Quando o paciente conversa com você e se coloca naquele papel, você está entrando na dor de um outro ser humano, então você tem que fazer o quê? A segunda coisa que eu sempre levo no consultório, respeito. Eu tenho que respeitar o outro. Como é que eu vou respeitar o outro? Como é que eu vou respeitar meu paciente se eu acho que ele é um idiota? Se eu acho que ele é burro? Entende? Como é que eu vou respeitar? Eu tenho que respeitar aquele cara. Por quê? Se eu sou um ser humano que entrei com a minha pessoalidade e minha profissionalidade dentro do consultório, e é isso que o consultório exige, o outro ser humano também chegou com sua pessoalidade e também chegou com a sua capacidade. Então, assim como eu sou dotado da capacidade de ser responsável pelos meus atos, eu tenho que acreditar naquele paciente que ele também é responsável, por mais que naquele momento não pareça que ele seja responsável, por mais que naquele momento ele esteja, como a gente disse, se afogando em pocinha. Eu tenho que olhar para ele e falar, esse sujeito que está se afogando na pocinha, esse sujeito que está chorando o bloco do ex, entende? Sabe? Eu tenho que tirar aquele cara e trazer ele o quê? Para um nível de consciência, um nível de responsabilidade grande, madura, entende? E por isso, a última coisa que eu falo é o quê? Se a gente trabalha com humildade, a gente trabalha com respeito, a gente tem que trabalhar então com essa responsabilidade. Então, para se opor a essa ideia de uma relação vertical, eu vou ter que construir uma relação horizontal, entende? Em que eu, pessoa, encontro o paciente, pessoa, e eu com humildade, respeito e buscando ser responsável pelo meu trabalho, eu vou tentar pegar esse paciente que está humilhado e vou tentar trazer ele para esse nível também de respeito por si mesmo e responsabilidade por si mesmo. Por isso, como eu disse aqui, nós em consultório não somos o canal da cura, entende? Nós em consultório somos facilitadores da melhora. Espera passar a moto. Nós em consultório somos facilitadores da melhora do paciente. É isso que nós somos. E claro, se eu não posso ser imparcial, é claro que eu vou ter aqui os padrões
os padrões do processo, uma antropologia clara para mim mesmo. Eu vou tentar trazer uma ordem para esse paciente. Vou tentar que ele seja bom, seja melhor, ok? Perfeito, mas ainda assim é um facilitador. Porque eu não curo ninguém apesar da pessoa. Eu não faço, não tenho como fazer isso. Entende? É diferente de medicina, é diferente de muita coisa, em que você consegue dar um remédio e então passa um sintoma do cara mesmo que ele não queira. Ou o cara tá muito agitado, né? Sei lá, a pessoa tá em surto ali na clínica de psiquiatria e de repente alguém vai lá dar um remédio e o cara desmonta. Então, não, a gente não consegue fazer isso. Então nós somos facilitadores, entende? Nós somos facilitadores. Uma analogia que eu gosto muito de fazer é assim, você é como se fosse um machado, em que você tem que estar o mais afiado possível. Entende? Porque uma hora você vai ter que cortar lenha. E esse é o seu objetivo, cortar lenha. Então quando chegou a hora de ser utilizado, quando você, a sua pessoalidade chegou a hora de ser utilizada, ela tem que estar muito afiada. Ela tem que estar muito boa. Você tem que entender pra caralho, tem que entender, tem que estudar pra caralho, tem que estudar pra caralho. Não dá pra dizer. Tem que estudar um monte de coisa, tem. Mas naquela hora eu tenho que saber utilizar. Entende? Saber utilizar, saber fazer o meu serviço. E se beleza, né? Como um machado cortou ali a madeira, ele vai receber as glórias? Não, você cortou, parabéns, entende? Fez o teu trabalho, ele é guardado, né? Até o próximo dia ou até o próximo inverno da alma do paciente. Ele está ali, você está ali disposto a isso, entende? E é por isso que eu digo também, gente, em que em terapia o que a gente tem que fazer é esquecer de nós, esquece a sua personalidade, para com esse fetiche, entende? Tipo, porque eu consigo, porque eu faço. Esquece você, entendeu? Né? Use todo o seu ser como um instrumento, né? A Camila perguntou aqui, como um instrumento, exatamente isso, como um instrumento para ajudar esse paciente. Eu estou ali como um coparticipante dessa melhora. E é um participante, viu? É um coparticipante. Por isso, então, quando a pessoa fala quem cura é a personalidade do terapeuta, não tem como eu ser, por excelência, a única via, entende? A única via de cura. Não tem como ser. Né? A Vera falou, é difícil para a vaidade assumir que você é o instrumento. É difícil, porra. Porque é maravilhoso você achar que você é o canal da cura do paciente. E às vezes assim, é meio frustrante você pensar, tá, eu sou um cara aqui que está ajudando na melhora do paciente. E aí eu te pergunto, quando um paciente cura, ou quando um paciente melhora, quem que melhorou o paciente? Quem que melhorou? Diz pra mim. Vamos pegar um exemplo bem clássico aí. As mulheres, minha nação solteira, mulheres de 30 anos, que querem ter uma família e que querem viver a castidade. Essas mulheres, esse drama, tá? Digamos que uma paciente dessa melhora. Quem que melhorou a vida dela? Foi única e exclusivamente você? Não, porra. Como é que você tem essa pretensão? Não tem como ter essa pretensão, entende? Você tem que pensar assim, em algum momento fui uma parcela de ajuda na vida dessa paciente, desse paciente, e alguma coisa ali junto com outras tantas. Quem é que melhora o paciente? Eu, a mãe dele que conversou com ele, o amigo que chamou pro boteco, o chefe que deu um aumento ou não deu um aumento, a namorada que deixou ele ou a namorada que começou a namorar com ele. Milhões, assim, é um complexo de coisas que melhora a vida do paciente. Eu já passei por situações em que eu, entende? Várias vezes estava ali ajudando o paciente, de repente ele chega muito melhor. E ele fala pra mim assim, pô, Jota, eu tô muito melhor, cara. Fui conversar com o psiquiatra e ele falou umas coisas pra mim. Eu falei, que coisa? Ah, ele falou que eu tenho que parar de ser frouxo, parar que não sei das contas. Isso me ajudou. Falou, porra. Daí fica aquela situação assim, porra, era eu que era pra curar o paciente. Por que o psiquiatra vai lá e cura ele no meu lugar? Ah, terapia é com psicólogo, entende? É como se assim, entende? A única pessoa que pode ajudar nesse sentido sou eu, entende? O paciente ele não pode conversar com o padre, ele não pode assistir um vídeo, ele não pode ir numa palestra, ele não pode ir num retiro, ele não pode, sei lá, sair no boteco, encontrar uma mulher e aquela experiência ali com a menina, se apaixonar e aquilo melhorou o paciente, ele não pode fazer nada. Então a gente fica assim, com ciúmes do paciente, entendeu? Por quê? Porque ele foi no psiquiatra, porque ele conversou com o pastor e eles ajudaram, às vezes mais do que você conseguiu ajudar. Cara, sabe o que eu penso? Eu já pensei assim, eu só tô falando porque é isso que eu pensava, tá? Eu ficava puto quando o psiquiatra, o médico ia lá e dava uns esporros e o paciente melhorava. Eu ficava puto, era como se assim, você não pode melhorar se não for por mim, entende? Hoje eu olho e falo, glória a Deus. Glória a Deus, entendeu? Glória a Deus. Alguém ajudou esse cara porque eu não tava conseguindo, entende?
né? Eu não estava conseguindo. E esse paciente conseguiu melhorar. Então, eu fiz uma parte, o psiquiatra fez outra coisa e tal, bateu pro gol, é gol, caralho, entendeu? Ganhou o campeonato, entende? Então é isso. Quando você estiver numa terapia, meus caros, se esqueça. Não queira ser o caminho, o canal. Se esqueça, tá? E aqui fica uma dica. Faça o seu trabalho o melhor que você pode. Ajude o melhor que você conseguir. Mas tente fazer isso de forma discreta. Não queira os louros da glória. Entende? Assim como é ridículo. Imagina que ridículo um engenheiro, um arquiteto ficarem na frente do prédio e todo mundo que passa fala: nossa, que prédio bonito. Eles falam: foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Isso é ridículo, gente. Entende? Entende? Então o que você tem que pensar é assim: eu vou ajudar esse paciente com humildade, respeito e responsabilidade. Eu vou ser um facilitador da vida dele. E se ele melhorar, glória a Deus. Entende? Claro, tem como a gente saber quando a gente melhora, qual é a nossa... Às vezes a gente consegue perceber. Pô, fui eu que ajudei ele naquela questão ali, fui eu que ajudei ali, fui eu que acompanhei ele esse tempo todo, então eu dei uma base emocional para que ele pudesse testar. Beleza, você até pode fazer um mapeamento desse, mas entende? Quando o paciente mesmo fala assim: Jota, muito obrigado, no final de sessão. Final de sessão é um momento maravilhoso, aquele final de temporada, você quer abraçar e falar: puta que eu pariu, que maravilhoso, né? Fogo de artifício. Aquele momento: pô, Jota, obrigado, você transformou a minha vida. Eu nunca aceitei isso. Você transformou a minha vida, porque eu não consigo me colocar no papel de transformar a vida do paciente. Eu consigo me colocar como: beleza, cara, me agradeça, mas agradeça a todo o resto. Agradeça a Deus, agradeça ali a namorados, agradeça. E principalmente, então, quem é a personalidade que cura o paciente? Ou melhor, quem é a personalidade que melhora o paciente? A personalidade dele. Nós devemos ser facilitadores que ajudam na personalidade do paciente para que ele, de forma responsável e consciente, ajude, entende? A resolver a vida dele, entende? Vou dar um exemplo aqui, ó. A Vera colocou aqui, ó, menos 12 tom. O que aconteceu? Eu estava aí uma época... Tá, agora eu vou contar, tá? E vou contar pra todo mundo essa história, Vera. Eu estava atendendo a Vera um dia, e daí durante a sessão, ela, sei lá, eu não lembro, realmente não lembro. Ela me contou, mas eu não lembro. E tava conversando ali, coisa e tal, bababá, e ela falou que estava um pouco ali sedentária, tudo mais, e alguma coisa que eu disse naquela conversa, como outra sessão, como eu sempre faço, e alguma coisa ali virou uma chave da Vera. E a Vera falou assim, sei lá, a partir daquele dia, né, a Vera resolveu, né, tomar vergonha na cara e foi fazer atividade física e emagreceu 12 quilos. E daí a galera, um dia a gente tava se encontrando ali, conversando ali com os marujotas, e ele falou: emagreci 12 quilos, coisa e tal. Eu falei: ô, Vera, como é que você conseguiu? Fazendo amor meu assim. Ela falou: não, foi aquela sessão, Jota. Eu falei: minha sessão? O que foi que eu disse? Ela me explicou, eu falei: mas como é que eu digo isso pra você e eu não emagreço? Meu Deus do céu. E depois a Vera usou essa mesma técnica, essa misteriosa técnica que eu não me lembro, usou essa técnica com outra paciente, ela também emagreceu 12 quilos. Então, se o Ítalo tem o menos 70 tom lá, eu já tenho aqui na minha cota menos 24 quilos, entende? Emagreci uns 5 recentemente, Thalita emagreci uns 5. Então a gente já bota uns 30, tá? Uns 30 não, uns 50 quilos. Então o que acontece é isso, entende? Eu sei que eu falei isso, mas assim, entende que eu falei isso pra Vera? Tu mostrou que poderia cuidar do corpo e do intelecto ao mesmo tempo. Mas eu mostro isso, às vezes, para vários pacientes. Eu dou abertura para os pacientes. Eu faço o quê? Eu facilito ali, né? Eu sou um facilitador de processos. Mas quem pega, pega. Quem não pega, não pega. Então é nesse sentido, assim, quem é o responsável? Alguém falou aqui, me relembre quem falou isso, né? Aí, Vera, agora vamos marcar a sessão. Vamos marcar a sessão. Marquem com a Vera. A Vera sabe, eu não... Mas o que acontece é isso. Alguém falou assim: o protagonista da terapia é o paciente. Exatamente, tá? Né? E ainda falando disso aqui, eu sempre uso a analogia do marido de aluguel. Né? O cara tá com um problema numa parede. Ah, a parede aqui, ó, tá com umas manchas a parede. Chama o cara, fala: você pode pintar essa parede? O cara fala: pô, eu acho que tem infiltração. Não, eu quero que você pinte. Tá bom, eu sou pintor, eu vou pintar, mas não vai adiantar, entende? Não vai adiantar muito. Mas vou pintar. É isso que você quer? Eu posso pintar. Eu acho que é infiltração. Daí você pinta, volta, o cara fala: porra, não deu certo. Ele falou: cara, eu posso ver infiltração? Eu posso ir no teu banheiro? Vou no banheiro, ó, tá aqui a infiltração. Porra, é infiltração. Não, então vamos lá. Entende? Vamos lá resolver isso daí. Então resolve a infiltração. Então nós somos esse, em que o paciente vai apresentando e a gente vai lidando e olhando os cenários
e tentando analisar e ver qual que é a saída, qual que é o problema. E a gente vai resgatando. Tem paciente que não permite. Tem paciente que quer que você entre na cozinha, pinte a parede e vá embora. Tem paciente que fala, cara, quer ver o banheiro, quer quebrar a parede. Tem paciente que tem essa questão. Entende? Então vamos pensar nisso, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso acaba se resumindo e acaba se condensando no GPS, que é o curso que eu lancei ontem. Entende? Porque eu quero que você seja um facilitador, eu não quero que você seja um canal da cura. Tá? Uma coisa que eu falo lá, eu vou repetir aqui. Vamos entregar conteúdo. Né? É isso que a gente faz. É isso que Sanguíneo diz. Vocês têm que escolher entre serem um facilitador ou abraçar causas. Entende? Ou você vai abraçar a causa do paciente, ou você vai ser um facilitador. Ou melhor, o exemplo que eu dou lá. Você quer ser um terapeuta facilitador ou um terapeuta guru? O que é o terapeuta guru? O terapeuta guru é o seu exemplo de vida, junto com seus princípios, norteia um paciente do começo ao fim. Ele manda de forma vertical. O que é um paciente facilitador? O que é um psicólogo facilitador? Um terapeuta facilitador. Em que ele facilita a vida do paciente com os seus princípios. Mas ele não precisa ser um exemplo integral daquilo. Gente, eu não sei como, mas alguns pacientes meus, durante a terapia, seja por mim ou não, como eu disse aqui, se converteram. E hoje tem práticas religiosas, estudam 1000 vezes, entendeu? 1000 vezes mais do que eu. Glória a Deus. Rezem por mim, é o que eu sempre digo. Ou seja, eu facilitei alguma coisa ali. Eu fui uma parte desse processo. E glória a Deus funcionou. Entende? Então, nesse sentido, queira ser um facilitador discreto, o mais discreto possível. E deixe que as glórias, deixe que os louros o paciente abrace para ele. Entende? E deixe que ele coordene a vida dele e assuma para ele essas conquistas. Porque isso vai fazer bem, inclusive, para a autoestima dele. E dessa maneira eu tentei condensar tudo isso para trazer esse facilitador no GPS. E no GPS são 3 módulos, tá? 3 módulos. O ofício, a postura e a prática. Jota, por que o ofício, a postura e a prática? Entende? Ó, GPS para encontrar as infiltrações da casa do paciente. É exatamente isso, tá? É um guia de psicologia simplificada. Por que simplificada? Não é simplória, é simplificada. Eu quero facilitar essa tua prática. Tirar essas travas, tá? Teve a Ana, não sei se a Ana tá aqui, eu vi que ela entrou no começo. Ela terminou já o primeiro módulo, já estava quase terminando o segundo módulo, ela comprou ontem, gente, tá? E eu falei, Ana, já tá te ajudando? Ela falou, olha que analogia maravilhosa. Ela falou, Jota, a minha vida parecia, né, a minha realidade profissional parecia que era aquela gaveta cheia de tantas coisas que você não consegue nem abrir, sabe? Porque tá travada. E você meio que não sabia muito bem o que fazer com isso. O curso fez o quê? O curso fez com que eu conseguisse abrir essa gaveta, organizar tudo que eu já tenho. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente, não é para você desistir ou para você parar de acreditar nos outros e estudar esse tipo de coisa. Não. O que eu quero é facilitar tudo isso para você se transformar em um facilitador. Entende? Eu quero simplificar para você agir da melhor maneira possível no seu lugar. Por isso que eu falo sobre o ofício. Né? Eu fiz uma pergunta aqui. O que é personalidade? Pouca gente sabe responder. Agora eu te pergunto, o que é terapia? É o primeiro módulo. O primeiro módulo eu vou me debruçar sobre esse conceito terapia. O que é terapia? O que dá pra gente tirar desse conceito de terapia? Porque sabendo qual que é o nosso trabalho já facilita muita coisa. Mas beleza, eu sei o que é terapia, Jota. Mas eu tenho outros problemas. Qual que é o outro problema que eu vejo? Postura. Quais são os deveres do terapeuta? Quais são os deveres que o terapeuta tem que executar dentro da terapia? É o que o segundo módulo fala. Porque se você sabe o que é terapia, beleza. Mas se você não sabe qual que é a sua postura, qual que é o seu dever, você não vai saber trabalhar. E às vezes a tua trava tá aí, na postura. Jota, entendi. Sei o que é terapia, sei a minha postura. Mas o último módulo vem com a prática. Por quê? Porque você precisa saber o que? Agir. No curso eu faço isso. Se alguém que já assistiu o curso, já tá lá, já tá chegando no terceiro módulo, pode falar aqui, gente. O que acontece é, vamos organizar qual é o seu ofício, vamos organizar qual é a sua postura e vamos organizar como é que você faz para, diante desse conhecimento do ofício, da postura, você realmente consiga agir. Então aí no terceiro módulo, se no primeiro módulo tem 5 aulas, no segundo tem 7, o terceiro módulo tem incríveis 21 aulas, gente. 21 aulas. Que eu vou desde
da ansiedade do terapeuta, desde falar que sobre a responsabilidade, que é um pouquinho que eu falei aqui, desde falar sobre essa questão de você ter seus arquétipos pessoais, desde a questão de você saber não ficar se abstraindo dentro da terapia, sobre a lentidão do processo, até inclusive a você organizar a tua agenda. Não é encher a tua agenda, não, é organizar a sua agenda, inclusive é aprender a ter uma rede de apoio. E a última aula que Deu Pra Mim, o que acontece? Eu falo ali na última aula, né, que também você tem que saber os seus limites. Né? Porque a minha ideia é essa, gente. Né? Como eu falei na live passada. Muitas vezes a sensação que me dá é isso. A pessoa, ela tem os conhecimentos do segundo andar para cima, mas o paciente está no térreo. E ela fica da janela do segundo andar falando, sobe pra cá, para de ser preguiçosa, para. E falta ali, ó. E, na verdade ela tá no terceiro andar para cima. Falta esses 3 andares aqui. Saber o ofício, a postura e a prática. Para então que todo esse prédio que você tem de conhecimento, seja lá qual o conhecimento que você tem, todo esse prédio de experiência pessoal que você tem, ele possa então fazer sentido e você consegue dialogar com esse paciente que está ali no térreo do sofrimento dele. Então, gente, é essa a ideia do GPS. E tudo que eu falei aqui hoje sobre esse psicólogo, esse terapeuta facilitador, está lá, tá? Está lá. Porque eu gravei e estou editando todas as aulas, né? Então, se você percebeu as coisas que eu falei aqui, você percebeu e falou, puta, eu preciso organizar isso. É exatamente isso que eu faço. Entende? É organizar, alinhar, ajustar. Eu não estou aqui para dizer que você esqueça tudo que você sabe. Não estou aqui. Eu não estou aqui para fazer uma formação do zero. Porque tem gente que, porra, tem experiência de vida muito maior do que eu. Mas, né, eu estou aqui há 11 anos, né? 11 anos formado. Tem gente que está há 20, há 30 anos, entendeu? E nesse sentido, tá há 20, 30 anos. Mas, às vezes, é o quê? Essa gaveta aqui, ó. Essa gaveta que não abre. Opa, quase caiu o celular. Essa gaveta que não abre, tá emperrado. Tá emperrado porque é uma teoria que parece que contradiz com a outra. Não, gente. Vamos, então, simplificar a sua prática para você facilitar a vida do seu paciente. Anota essa também, produção. Entende? GPS. O guia da psicologia que vai simplificar a sua prática para facilitar a vida do seu paciente. Boa! Boa! Tá fantástico, pô. Tá? E aí o que acontece, meus caras? E aí, tá? Deixa eu ler aqui o que a Veri falou. A gente precisa descer do salto e caminhar no barro junto com o paciente até que ele consiga sair. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente precisa descer. Entende? A gente precisa ser humano. Sabe? Humano de verdade. Porque senão a gente... cara, como eu falei, voltando pro começo. A psicologia, tá, tem uma facilidade muito grande de entrar nesses gatilhos. É muito grande. Muito grande. E aí, então, gente, tá? Com o GPS, quem vai torar sou eu. Melhores copies do Brasil estão aqui nessa live, são os meus alunos. Ô, Felipe, chegou agora. E aí, o que acontece, meus caros? Se, então, o meu objetivo é simplificar a sua prática de psicologia para poder facilitar a melhora do seu paciente, tá? Eu também quero facilitar a tua vida, né? Não sei se você viu, ser vivo, que ontem eu lancei, abri as vagas, tá, do GPS, abri as vagas do meu curso e ontem eu falei, são 24 horas com um valor que, como disse um colega, um aluno já, que é o Luiz Roberto, ele falou, ele não é irresistível, é indecente esse valor, tá? O GPS está por 397. E eu falei na live de ontem que seriam 24 horas, tá, desse valor. De 397. Por quê? Porque o GPS custa 497. GPS custa 497. Eu estou dando R$100 de desconto nessas primeiras 24 horas. Porque eu quero o quê? Eu quero que você entre no GPS, eu quero que você entre no meu curso e conheça a minha visão. Faz 10 anos que eu estou cheio de trabalho muito interno e pouco trabalho externo. Então, assim, é a chance de você entrar no meu curso, conhecer muito mais essa linguagem que está aqui, ó, já passou 1h10 nessas lives que você pegou aqui, conseguir conhecer a minha linguagem e conseguir ver se na tua prática já não resolve, tá? O que a gente coloca lá no site, quando você entrar, vai estar lá assim, se torne um psicólogo mais seguro em menos de uma semana, tá? Se torne um psicólogo mais seguro em menos de uma semana. Eu falo, se torne um psicólogo mais confiante, se torne um psicólogo facilitador em menos de uma semana, tá?
Por quê? Porque eu sei que o que eu falei hoje nessa live já melhorou o seu comportamento na terapia. Imagina no curso. No curso, cara, é eu condensando tudo. Entende? Que eu tenho de melhor. Tem coisa que ontem eu tava editando o terceiro módulo e eu pensei assim, cacete, cara, eu tô entregando tudo mesmo. Entende? Alguém falou aqui assim, o gerente ficou louco. Porra, entende? Esse tipo de coisa, assim. E aí o que acontece? E o Fernando tá dizendo aqui, eu vos garanto, jamais esse preço será repetido, tá? E pedindo desculpa pra minha esposa. Tem que pedir desculpa pra esposa mesmo, por quê? Porque esse preço tá ridículo, tá? Então, 397 para você poder fazer parte, você pode ainda parcelar em 12 vezes, fica ridículas aí, sei lá, R$40 a parcela, gente. É mais barato que a iPhone, mais barato que qualquer coisa, tá? Porém, como eu falei, são 24 horas de 397, tá? Jota, quando começou as 24 horas, eu não sei ser vivo. Então, entre agora, acabou essa live, você ainda não adquiriu, entre no site, tá? Entra no site lá. Eu acho que nós estávamos contando desde meia-noite de ontem, né? Desde 23h59. Então entra lá e então você vai conseguir garantir esse desconto. Porque amanhã já não tem mais. Isso aí eu te garanto. Amanhã não tem mais, tá bom? Então entre no Guia de Psicologia Simplificada, tá? Vamos parar um pouquinho de pensar em teorias. Elas são muito importantes. Vamos organizar as suas teorias com o Guia de Psicologia Prática, com esse GPS. Vamos chegar no seu destino, que é ajudar o seu paciente. Então depois a gente consegue com muita mais facilidade transitar em tudo que você conheceu, tudo quem você já é, com aquilo que você está ali aprendendo e facilitando e trabalhando com o seu paciente, tá bom? Então é isso, meus caros. Tá dado o recado. Cadê o link? O link já tá lá nos stories, já tá também na minha bio, tá bom, Rosana? Entra lá, aproveita, né? Eu espero que as 24 horas não acabe a partir das 10 da manhã de ontem. Ah, então olha aí, a partir das 10 da manhã de ontem. Então, o negócio não é isso, né? Entra no link da bio, você vai ver lá, acho que o desconto tá lá ainda, tá bom? Então assim, gente, até a Camila falou, ótima live, serviu pra mim que nem sou da área. Muito bom, muito bom. Mas entre lá no link, garanta sua vaga, eu quero ver vocês lá, né? Já tem muita gente lá dentro, tá? Em breve essa semana tem algumas novidades que eu vou contar pra vocês, estou aqui organizando, vendo o que dá, tá bom? Vai lá agora, Rosana, tá? E já começa a assistir o curso, bobear, até quinta-feira você já terminou, tá bom? E eu volto muito em breve para então, tá? Fechar esse carrinho, tá? E a gente poder então concluir esse primeiro curso. O que eu quero dizer assim, eu estou feliz pra caralho, tá? Eu cheguei ontem em casa, depois de continuar editando aqui. Hoje minha esposa perguntou, como é que você tá? Eu tô feliz pra caralho, entende? Eu acho que assim, é a hora certa para eu fazer o que eu tô fazendo. Deus me ajudou muito, né? Me fez fazer uma faculdade de educação física antes de psicologia, porque eu entrei mais maduro. E também me ajudou muito, que eu fiquei 10 anos aí de psicólogo, sendo os últimos 5, tá? Sendo os últimos 5 com os náufragos, trabalhando em resgate das pessoas, para poder hoje, com muito mais experiência e com muito mais capacidade, e com muito mais segurança, muito mais autoconfiança e autenticidade, obviamente, conseguir trazer aqui. Responde a moça, Jota. Que moça? O que a moça perguntou? Jota, trabalho com mulheres, área de beleza. Me ajudaria esse curso? Sim, Juliana. Te ajudaria, tá? Por quê? Porque o que eu estou falando ali é sobre atendimento de pessoas. Então, se você trabalha na área de beleza, ajudando pessoas, com certeza você vai poder atender na questão de atendimento pessoal mesmo, essas pessoas com humildade, respeito e responsabilidade. Com toda certeza vai poder te ajudar, entende? E o que acontece é o quê? Tá. Não, respondi aqui, Bruna. Respondi já a pergunta. Teve mais uma pergunta aqui. O que foi? Ah, não. Tá. Foi impressão minha. Vai poder sim ajudar. Vai poder sim ajudar. Porque o que eu parto é desse princípio. Esse princípio são contatos humanos. É 1 a 1. Entendeu? Juliana, pode ser sincero com você, Juliana? Eu acho que você que trabalha com beleza, as pessoas vão mais desarmadas. Essas mulheres devem chegar pra você bem desarmadas. E com você elas podem ser livres. E como você não tem nem esses travas de psicólogo, o CRP, babá, com certeza, às vezes, assim, numa espontaneidade, numa intuição que você tem, você acolhe essas mulheres assim de uma maneira bela, muito bem. Maravilhosa você deve acolher essas pessoas, eu tenho certeza, até porque tá aqui, né? Tá aqui fazendo isso daqui, né? A Francine. A Fran,
minha aluna do Veraz, né? Ó, eu sou consultora de imagem, isso faz todo sentido. Também. Gente, vamos lá. Vou só resgatar isso aqui pra gente conseguir concluir. Se a questão é o quê? Ser um facilitador para que o nosso paciente, o nosso cliente, vamos botar essa palavra, o nosso cliente consiga, por meio da personalidade dele, melhorar a vida dele, não interessa se isso é psicologia, se isso é estudo, se isso é catequese, né, Camila Fernandes? Se isso é consultoria de imagem, se isso é beleza com mulher. Não interessa, entendeu? Não interessa. É ser um facilitador. E minha ideia no curso é isso, é ser facilitador, ajudar você a ser facilitador. E não tem, tá? Não tem teoria. É isso que eu quero deixar bem claro. Não é um curso complicado. Tá? As aulas são de 20 minutos, tem uma aula de 26, tá? De 26 minutos é a aula mais longa. E o último módulo de 21 aulas, 21 aulas, aula de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, tá? Então entrem lá, vale muito a pena, tá? E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar aqui falando desse curso que é minha história, enfim. Muito obrigado. Me acompanhem aí, vai ter novidades, me acompanhem. Entre no link da bio, garanta, né, com esse R$100 aí de off. E eu quero ver todo mundo lá. Eu quero ver todo mundo comigo lá. Vai ser divertido para um cacete, tá? Confia. Terminar a live falando confia é maravilhoso, tá? Beijo, meus caros. Foi maravilhoso estar nessas 3 lives. Acaba aqui, então, o quadro Sinceridade com Bom Senso. Logo ele volta com outro tema, mas sobre esses temas acaba por aqui, tá bom? Beijo. Até!